Meus irmãos, hoje nós vamos ser todos bem-vindos ao canal. Se inscreva, deixa aquele like. Hoje nós vamos ouvir algo que não é apresentado. Só gostam de apresentar as coisas, né? O protestantismo, os hereges deste mundo, as heresias. Gostam de falar muito, né? A Inquisição Católica matou, os católicos mataram. Mas tem uma Inquisição que foi pior, viu? Em questão de morte. A chamada Inquisição Protestante. Sabiam disso? Pois é, nesse vídeo você vai ficar sabendo o que o Padre Luiz Toro fala sobre a Inquisição Protestante. Vamos para o vídeo. Nossos irmãos nos atacam muito por causa da Inquisição. Nos acusam que a igreja assassinou a milhões de mexicanos aqui, de índios, indígenas. E não sabem eles que a Inquisição que matou a milhões foi a Inquisição Protestante? Os pastores não falam isso para os seus clientes. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Veja aí a quantidade, quantos protestantes mataram no mundo. Mais de 600 mil vítimas. Assassinaram a milhares de pessoas. Crianças, mulheres, sacerdotes, religiosas, freiras. Foi exatamente como você disse. Os protestantes não querem mostrar a verdadeira Inquisição. Quem verdadeiramente mataram e assassinaram os cristãos como tal foi os protestantes. A Inquisição Protestante veio diretamente deles para matar sacerdotes, religiosas. Porém, qualquer católico que não aderisse à sua fé, eles matavam firmemente. A Inquisição que houve na Igreja Católica é diferente da dos protestantes. Porque eles dizem, a igreja criou a Inquisição para matar o povo. O povo vinha, a Igreja Católica vinha sendo perseguida, 300 anos vindo debaixo da terra, perseguida. Veio Constantino dar liberdade de culto à igreja. A igreja sai debaixo da terra, Constantino se converte, se batiza. E começa a ter um processo de conversão. Vocês sabem que a conversão não é do dia para o outro. A conversão é pouco a pouco. Ele se converte e vê como Deus atua. Ele pede a Deus no momento que estava perdido, Deus ajuda a vencer. E ele diz, me converto. E esse me converto, muitas pessoas podem ver por palavra e não sabem o que é conversão. Ele trata de se converter, se batiza. Ele trata de buscar as coisas da igreja. Então, como leigo, o mesmo de sempre, como fazem. Então, era a religião do imperador. Ele que mandava. Era a religião do povo. Sempre existiu isso. Agora, como ele se converte à igreja católica, obrigatoriamente, essa é a religião do povo. Não é um homem 100% convertido. Ele começa, então, a dizer às pessoas, você tem que vir para a igreja. Tem que se converter para a igreja. E vai buscando os bruxos, os feiticeiros, que estavam contra a fé. E não aceitavam. Os que não aceitavam, eles diziam, nós matamos. E o que faz a igreja? A igreja monta os tribunais. Os tribunais da igreja. Para quê? Para matar gente? Não. Para defender as pessoas do governo. Então monta os tribunais e diz aos que governavam, não matem. Se você declara ateu, bruxo, não matem. Dê a oportunidade de levar os tribunais da igreja. Vamos ver se convencemos, vamos pregar, vamos anunciar para ver se eles se convertem. Tratavam de evangelizá-lo. E aí a pessoa dizia, não, eu quero seguir sendo ateu, bruxo. A igreja não podia fazer mais nada por essa pessoa. Apelava para o governo, não matem. E a lei do governo qual era? Se não está na minha religião, tem que morrer. E o matavam. Não era a igreja que matava. Era aqueles governantes que se diziam que era católico. Veja vocês um dia. Vá à Venezuela.
Pergunta ao presidente da Venezuela, para ver se é cristão. Pergunta se ele é cristão. Ele vai dizer que sim, é cristão. Então os cristãos estão matando de fome os venezuelanos? Não, não é os cristãos. Os cristãos não. Um presidente que se diz que é cristão. Que se diz cristão protestante, cristão católico. Leva esse nome de cristão. Vem outros inimigos e diz, o inimigo do cristianismo diz, os cristãos estão matando de fome os venezuelanos. Aqui a prova, mostra o ponto. O presidente da Venezuela fez com que muita gente morresse de fome. E ele era cristão. Isso é um erro. Uma coisa é o governo, outra coisa é a religião. E a religião estava para defender. Lembra que da Inquisição dos protestantes era a ordem dos pastores protestantes direta. Você é padre, tem que matar já. Você é religiosa, tem que morrer já. Você é católico, tem que morrer já. Muito diferente da Inquisição católica. Lê a história, inclusive o que aconteceu na Alemanha. Pode buscar na história e pode ler Inquisição protestante. E logo busca também Inquisição católica e compara as duas. Para você ver qual é a pesada. E aí foi que vieram os imigrantes para os Estados Unidos, porque estavam fugindo dos assassinatos dos protestantes na Alemanha. Assim é. Outro dia um protestante disse que a Igreja Católica fundou Constantino e eu estou aprendendo um pouco, eu disse que não. E eles disseram que sim. Ele disse, a Igreja Católica já existia quando veio Constantino. Eu disse para ele, a política e a religião. Eu já não respondi porque ele disse isso, a política e a religião se uniu, um pastorzito aí falou isso e eu não sei mais responder. A ignorância dos protestantes diz que Constantino fundou a igreja. Foi em 313 que Constantino veio. No ano 107, escrito de Santo Inácio de Antioquia, um escrito do ano 107, que chama a Igreja de Cristo de Católica. E diz onde estão os bispos, os sacerdotes, os diáconos. Aí está a Igreja Católica. Foi isso que Santo Inácio disse. Ano 107. Constantino todavia não havia nascido. A ignorância dos protestantes, a falta de conhecimento, leva a repetir como louro as palavras. Agora, Constantino paganizou a igreja. Por que dizem que Constantino paganizou a igreja? Sim, tem outros protestantes mais estudados dizem. Sim, a igreja católica é verdade. Santo Inácio de Antioquia, do ano 107, chama a igreja católica. Aí vem Constantino e a paganiza, porque Constantino permitiu que todos entrassem na igreja. Então a igreja se destruiu. Constantino certamente fez isso. Constantino abriu as portas da igreja. A igreja era perseguida por 300 anos debaixo das catacumbas, no subterrâneo. O que fez Constantino? Lhe deu liberdade de culto. Saiam das provas. Dentro de Milão, saiam os cristãos. Pode ter casa como ser humano qualquer. Pode comprar e vender como os seres humanos qualquer. Pode ter uma vida livre como todos os seres humanos. Saiam os cristãos. Constantino se converte ao cristianismo. O que tem que fazer? Eu disse Constantino. Primeiro batizar. Se batiza. Dá a catequese. Ali ensinam. Então Constantino disse, bom, agora a lei do império dizia, a religião do imperador, do que estava governando, é a religião do povo. Porque matava os cristãos? Porque não era a religião do imperador. Tinha que se converter à religião do imperador. Porém, Constantino se converte dele, ele diz, a todos têm que ser católicos. E aí começa um grande problema. E esse problema existiu e segue existindo. O problema é que a igreja não tinha experiência.
e se une ao governo com a igreja. Sim, porque o imperador se converte, pois então já há uma amizade entre o governo e a igreja. E foi isso que Constantino fez coisas que não de acordo com o cristianismo. Então, os protestantes dizem, a igreja católica, é a igreja católica, porque Constantino era católico, ele fundou a igreja católica. É como dissesse, a igreja católica está matando de fome os venezuelanos, porque o presidente é católico. Estão é louco, eles estão é louco, eles estão é louco. Você diz que é católico, porém, não é a igreja católica que está matando o povo de fome. É um presidente que se diz católico, porém não é. Assim era Constantino. Então os protestantes dizem, ai, que Constantino paganizou a igreja e a igreja se destruiu. Por que Constantino? Isso é um erro. E sempre há um erro. Sempre que a igreja se une com o governo, se perde. Sempre que a igreja se une ao governo, o governo tapa a boca dela. O governo domina a igreja. A igreja começa a existir de verdade quando se separa do governo. Por isso a igreja vai aprendendo cada vez mais. Deve manter a política com o governo, porém, à distância. Para poder contar as verdades aos políticos, para dizer-lhes os erros que eles fazem. Não me diga nada, porque eu terá ajuda se é unido ao governo. Isso é um grande problema. Porém, o problema de que todos se meter com Constantino. O problema com Constantino foi esse, se meter todos em massa em se converter. Porque era obrigado a entrar na religião do imperador, que era católica, Constantino. Então isso, muitos anos. Isso é verdade. Porém, o que fez a igreja? Aproveitou de começar a formar, evangelizar, instruir essas pessoas. Isso, então, ajudou a muito. Agora, dizer que a igreja se prostituiu por isso, por aquilo, se paganizou por isso, não é verdade. Sempre existe dentro da igreja isso, trigo e joio. Tirar o joio, Jesus disse, não, porque pode também arrancar o trigo. Vamos passando de vídeo em vídeo, tá? Ah, que os católicos no passado mataram muitas pessoas, o que eles falam? O problema, na igreja católica não matou as pessoas. Eram os reis que se diziam católicos. Em Venezuela, Maduro na Venezuela, é católico, matando as pessoas. É o presidente do seu país, é o presidente do seu país. Esse vídeo, ele vai ver esse vídeo. Não tem problema. Vai te perseguir depois. Não tô nem aí, eu tenho que fazer a verdade. Os cristãos protestantes falam assim, ah, o presidente, ai, que é nosso presidente é evangélico. Ah, e mandava matar, e tinha um título de católico. Por exemplo, em Venezuela, Maduro. Título de católico. Ah, os católicos têm um povo, um governo católico, um povo escravo, um povo passando fome. Um homem que se diz católico, não é igreja católica. Escutem. Você sabe que houve um momento que os irmãos separados matavam? Veja aí, ó. 600 mil vítimas aqui de amarelo, ó. Entendeu? Os protestantes mataram. A Inquisição protestante. Mais de 600 mil mataram de católicos, padres, freiras. Começou com Lutero na Alemanha, depois com Calvino, que chegaram a matar aqui no Brasil, em Cunhaú, no Rio Grande do Norte. Os mártires do Rio Grande do Norte. Eles dizem que a igreja é a grande prostituta. E o que pode dizer a respeito disso? Bom, irmão, esse é um grande problema. Acabamos de explicar porque chamam a questão do católico, ela é a igreja de Cristo. E que esses protestantes, efetivamente, ficam acusando a igreja de Cristo, chamando de prostituta. Eu gostaria que você pode ler essa Bíblia que você lê aí. Essa tradução atual protestante. Você pode ler.
você pode ver que está em conexão com Apocalipse 19. Porque capítulo 19 me chama a atenção. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 19, e eu lhe dou uma data. 19. Versículo 1 em diante. Observe, irmão. Pegue sua Bíblia. Aqui, ó. Essa Apocalipse capítulo 19 nos fala da primeira parte, da grande prostituta. E vão descobrir que a segunda parte fala da igreja, que os irmãos separados que diz que é a grande prostituta. Então não entendo. Um lado fala do que é a grande prostituta. Então os irmãos aqui, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, gravando esse vídeo. Deus abençoe. Então, a grande prostituta, vocês vão observar que simplesmente você quer ofender alguém, você diz que mete a mãe no meio. A igreja é nossa, a igreja é nossa mãe, é a grande família. E aqui, os irmãos separados para ofender aos católicos dizem é a grande prostituta. Vamos observar que por um lado está a grande prostituta e do outro lado está a igreja. As duas. Vamos encontrar no capítulo 19. Vamos com a primeira parte. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantavam Aleluia ao nosso Deus, a salvação, a glória e o poder. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompe. Aí está a primeira parte. Castigou a grande prostituta. Já temos então a primeira parte. A grande prostituta, que os irmãos separados por ódio, ofensa, diz que é a igreja católica. E vocês vão ver que a grande prostituta por um lado e a igreja por outro lado são diferentes. Continue. Que corrompia a terra com sua prostituição. E pediu-lhe contas, ensinou todo mundo a adorar os deuses falsos. A tradução dele é diferente da minha, estou lendo pela minha. A igreja católica, isso é um insulto dos irmãos separados da igreja católica. Dizemos que nós adoramos outros deuses. Quando nós, no credo inclusive, defende que nós cremos em quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não cremos em outro Deus. Só é nesse único Deus. Então observe que uma coisa. A grande prostituta diz aí que ela faz com que adorem outros deuses. A igreja católica, como calúnia dos protestantes, eles dizem que adoramos outros deuses. Nós católicos só temos um Deus vivo e verdadeiro para sempre, em espírito. E cremos nesse Deus e nada mais. Tem as imagens. No entanto, não cremos que as imagens são Deus. Siga. Foi castigada por haver matado os servos de Deus. Aqui tem outra data. A grande prostituta matou os servos de Deus. E São João está escrevendo. Ele morreu no ano 100. Isso foi antes do ano 100. Se antes foi antes do ano 100, matou os servos do Senhor. Se diz que a grande prostituta é a igreja católica, diga-me, a quantos evangélicos a igreja católica matou? Me dê o nome de algum mártir da Testemunha de Jeová, de Pentecostal, de Protestante, de Adventista, de Mórmon, daquele tempo. Dê o nome de um, só um, que foi morto nessa época aqui, que a igreja católica matou. Pergunta. Então ele não tem mártir? Não tem? Não tem mártir. É óbvio que não tem mártir no protestantismo. Como vai ter mártir no protestantismo? Nessa época, como? Se ele surgiram no século XVI, com 1500 anos de atraso. Um dia um padre disse assim,
Disse uma senhora, disse para ele uma vez, na comunidade disse, e ela estava grávida. Disse, todo mundo sabia que ela era viúva. Fazia tempo que seu esposo tinha morrido. Uns 30 anos mais ou menos. Uns 20 anos, tal, por aí. Então disse, senhora, a senhora está grávida? Do meu marido? E seu marido? Como assim? Faz 20 anos que seu marido morreu? Como assim? Seu marido morreu? Como pode isso? Como que isso funcionou? Observe. Faz 20 anos que seu marido morreu? Como que você está grávida do marido que já morreu? Imagine. Somente de um tonto imagina uma coisa dessa. Crê numa coisa dessa. Ah! Nós somos os de Cristo. Os de Cristo. Cristo em que época estava? Ah, faz 2000 anos. E vocês, protestantes? Agora, como você explica? Como nasceu a sua igreja? Há 100 anos, 200 e a de Cristo, 2000 anos. Como você explica como vocês eram da igreja de Cristo? Que vocês são a igreja de Cristo? Como? Como você explica? Não tem história. A igreja católica, sim. Vem desde Cristo. Sim. E vem tradição, vem passando, sucessão apostólica. 22 anos. Então, o filho não poderia ser filho do defunto. Fazia 20 anos, morreu. E agora o filho não vê como vai acreditar que é do defunto, que você já morreu. Assim é os protestantes. Eles não têm mártir naquela época. Agora pode ser que tenha mártir, não sei. Naquela época não existia protestantismo. Lembra que a igreja católica tem registro de todos os mártires dessa época. Atas dos Santos. O martiriológico. A igreja tem esse livro. E nós celebramos esses mártires. Essa grande prostituta perseguia os santos da igreja católica. O protestante não tinha nem nascido. Ok. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos e os 4 seres viventes se inclinaram até tocar a terra e diziam, todos louvavam e adoravam a Deus, que estava no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E tinha uma voz que saía do trono, o qual dizia, que todos louvem a Deus, todo mundo louvem, os servos poderosos e os humildes, pequenos e grandes, estão louvando ao Senhor. Agora vai castigar a grande prostituta. Nisso, ouvi como que um imenso coro sonoro, como um ruído de grandes águas, e como o ribomar de passantes trovões que cantavam e que dizia, todos louvem ao Deus Todo-Poderoso, que Ele reine, alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque se aproximou as núpcias do Cordeiro. Chegou o dia das bodas do Cordeiro. Então aqui vem a segunda parte. As bodas do Cordeiro. O Cordeiro, sem dúvida, quem é? Cristo. Chegou as bodas do Cordeiro. Com quem ele vai casar? Qual é a sua esposa? Então nós já vemos aqui. Se você observa, veja aí. Busca a esposa. Porque é a bodas do Cordeiro. O que diz a Bíblia? Qual é a esposa do Cordeiro? Porque já vemos aí que é uma prostituta. E vai ser castigada. Louvam a Deus porque a prostituta vai ser castigada. Agora estão louvando a Deus porque vem as bodas do Cordeiro. Com quem ele vai casar? Veja como Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante diz. Para vocês se dêem conta qual é essa esposa do Cordeiro. Busca aí onde... Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Busca na sua Bíblia, vejam. Quando um desses pastores mentirosos
vem dizer para você que a grande prostituta, a grande Babilônia é a igreja, você diz, peraí, o que está acontecendo? A Bíblia, Apocalipse mesmo, no 19, põe lá a prostituta e põe de outro lado a igreja, a esposa. Quem é a esposa para os apóstolos? Quem é a esposa de Cristo? Leia. As mulheres sejam submissas a seus maridos. As esposas. Está falando de um casamento, do matrimônio. As esposas sejam submissas a seus esposos. Como Cristo. Porque o esposo é o chefe e cabeça da esposa. A exemplo de quem? O esposo é a cabeça da esposa. Como Cristo é a cabeça da igreja. Vocês observam que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. A esposa depende do marido, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. O que é que está dizendo em castelhano? Que a esposa de Cristo é a igreja. Siga lendo. Do qual a igreja é o seu corpo. Assim, todas as mulheres sejam submissas a seus maridos. Assim, como um exemplo. Tem que haver uma esposa modelo. Qual é a esposa modelo? É a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas estejam submissas a seus maridos em tudo. Então, a igreja é a esposa de Cristo e está sujeita a Cristo. Assim, as esposas, seguindo o exemplo dessa grande esposa, devem seguir, submeter-se a seus maridos. Siga. Esposos, amem suas esposas. Veja se a igreja é a esposa de Cristo ou não. Esposos, amem suas esposas. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. A igreja não é a grande prostituta. A parte está a prostituta e por outro está a esposa. O cordeiro vai casar com quem? Qual é a esposa? Sua esposa é quem? Quem? Vamos ver. Siga. E se entregou por ela para santificá-la pela água do batismo. Para se apresentá-la a si mesma, sem ruga, sem defeito, mas santa, irrepreensível. Não uma igreja prostituta Babilônia, não. Ele quer apresentar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem pecado. Não como dizem os irmãos separados. Ah, essa igreja é a grande prostituta, a grande Babilônia. Não. Sem mancha e sem ruga. Os protestantes querem manchar a igreja. E perfeita. Ele diz que a igreja perfeita é a Babilônia. Assim, os maridos devem amar suas mulheres como ao seu próprio corpo. Com a mesma maneira que Cristo amou a igreja, o esposo deve amar a esposa. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta. Diz que a esposa é o corpo. A esposa é o corpo do marido e o marido é a cabeça da mulher. Então a esposa é o corpo, a igreja. Cristo é a cabeça. Cada qual alimenta e trata como Cristo faz com a igreja. Faz com a igreja. Como Cristo faz com a igreja, que é o seu corpo, que é a sua esposa, que alimenta e cuida. De modo que quem se mete com a igreja se mete com Cristo. Ela é a esposa. E chama prostituta a igreja. Está chamando o corpo de Cristo de prostituta, a esposa de Cristo. Ou com o mesmo Cristo. Porque somos membros do seu corpo.
A grande família. Por isso, o homem deixará pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O casamento de Cristo com a igreja. O homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. E os dois serão uma só pessoa, uma só carne. A exemplo de quem? Aqui mostra o resumo que é tão importante. Quero dizer, com respeito de Cristo com a igreja. A Cristo e a igreja. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. São um só. A esposa e o esposo e a esposa são um só. É um grande mistério. Cristo e a igreja. De modo que se mete com a igreja. Paulo se meteu com a igreja, se lembra? Aquele Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem sou eu? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegue. Ele perseguia a igreja. Ele mesmo disse, 1 Coríntios 8, eu persegui a igreja de Cristo. Eu sou indigno de ser chamado apóstolo, porque perseguei a igreja de Cristo, do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15, a igreja de Deus vivo, a grande família de Deus, é coluna e sustentáculo da verdade. E então Apocalipse diz, missão final, vem o matrimônio. As bodas, o esposo com a esposa, Cristo com a igreja. Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. Agora voltar de novo para Apocalipse. Primeira parte, a grande prostituta. Voltamos à segunda parte, que é a igreja. Sua esposa já está pronta, ornada. A prostituta foi condenada. Já está pronta a esposa, a qual é a igreja. Eu já expliquei em Efésios. Paulo mostrou. Irmãos separados quer dizer que a esposa não é a igreja, que é uma pedra, que é pânfilo. Você respeita? Irmãos cristãos evangélicos, doutores, não acreditam em vocês. Porque a Bíblia diz para mim outra coisa, diferente. Então ele vai casar, o noivo com a noiva, sua esposa, é a igreja. Outra tradução. A linguagem atual, essa daí. É a protestante que ele está lendo. Por isso que é diferente da Ave Maria. Bom, ele está lendo aqui na internet. Linguagem de hoje protestante. A esposa já está pronta. A esposa, em qual é a igreja? A igreja. Deus revestiu do linho puríssimo, limpo e brilhante. Esse linho fino representa as boas obras dos santos. Já não é o povo de Israel, já é completo, todos, universal, o povo de Deus, católico. Hoje me disse, escreve isto. Bem-aventurados, felizes os convidados para a ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro. Todos aqueles foram convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Estas são palavras autênticas de Deus. Isso diz Deus, e não mente. Deus disse, e ele não mente. Isso agora no capítulo 21. Capítulo 21. E aí me dá Apocalipse. Versículo 9. Veja o versículo 9 quando fala da esposa do Cordeiro. Outra vez. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e me disse, vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. A que se tornará a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito em um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Descia do céu
Onde estava Deus? Desceu do céu aonde Deus estava. Agora observem que essa nova Jerusalém, que é a esposa, a igreja, versículo 14, nos dá a nós uma ideia de quem é. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Em cada um os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos do Cordeiro. A igreja está fundamentada nos 12 apóstolos. Se não se lembra lá de Efésios? Lemos que todos os povos, os dois fez um só. E quando nos uniu um só na grande família de Deus, filhos de Deus, e ele explicou o que o irmão vai ler aqui. Todos os membros da igreja são como um edifício, onde está construída, está o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse edifício é Jesus Cristo, do qual Cristo é a pedra principal. Então temos os apóstolos como muralhas, como fundamentos, como pedras, que é importante dentro da igreja. Porque dizem que a grande prostituta, é a igreja católica, eles dizem. Isso aqui diz que precisamente a igreja é a esposa, e que a esposa é a nova Jerusalém celestial, e que está fundamentada sobre 12 colunas. Cada coluna tem o nome de um apóstolo do Cordeiro. Ah, então disseram mentira. Está bem. Vamos ao texto dos irmãos separados, onde diz que a igreja católica é a grande prostituta. Escutem. Capítulo 17 de Apocalipse. 17 de Apocalipse. Vamos ver que nenhuma que bota a cabeça para raciocinar. Não há um versículo onde diga que a grande prostituta é a igreja católica. Não há um versículo onde diga isso. Que a grande prostituta é uma religião. Que a grande prostituta é uma igreja. Que a grande prostituta... Não, isso não diz a Bíblia. Vamos ver o que diz a grande prostituta. Quem é? Vamos observar. Para que você observe que o que dizem fulanos pastores não é bíblico. A grande prostituta é a igreja católica. Onde diz isso? Apocalipse, capítulo 17. Vamos ver. Capítulo 17. Vamos ver, examinar. Para que vocês se dêem conta nos detalhes importantes. E quem é a grande prostituta? Capítulo 17. Vamos ver no versículo 5. Ok, 5. Na frente estava escrito um nome simbólico. Babilônia, a Grande. A mãe Babilônia não era uma religião. Babilônia era uma grande cidade, um grande império, império babilônico. Então aqui está falando da grande Babilônia, fazendo referência à Babilônia antiga. Tinha que ser uma grande cidade, um grande império. Não está falando de uma religião. Babilônia não era religião. Era um império, uma grande cidade. Mãe da prostituição e das abominações da terra. Logo vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Aí está. Esse vinho representa o sangue do povo de Deus. Nesse vinho havia uma cidade grande, que era o império. Era o Império Romano. A cidade era Roma, que se embriagou com o sangue dos mártires do Senhor. Busquem na história e vejam quantos cristãos morreram na época dos impérios romanos, que Roma matou com seu império. Busquem. E não eram protestantes. Eram cristãos católicos. Busquem. Então observem como os irmãos separados começam a caluniar e mentir, a dizer mentiras. Essa cidade se embriagou com o sangue dos mártires. Eu fui, inclusive, ao Coliseu Romano, onde morreram muitos mártires da Igreja Católica.
Por que não tinha nenhum protestante lá? Cadê? Por quê? Porque simplesmente não existiam. Passa o versículo 9 agora. Versículo 9 eu gosto. Aqui se requer uma inteligência penetrante. Para entender isso, precisa de sabedoria. O que falta nos irmãos separados? Lhe falta a sabedoria. Em sua inteligência. Em sua Bíblia. Sabe qual é um dos livros que os irmãos separados tiraram da Bíblia? Sabedoria! O rapaz está dizendo isso, eu não sabia. Olha aí. Meu Deus. Então, os irmãos separados não têm sabedoria. Para entender isso, necessita ter sabedoria. Por isso que eles não entendem, porque não tem sabedoria. É uma tirada da Bíblia. Então, siga. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais se assenta a mulher. A mulher. São também 7 reis. As 7 cabeças. São 7 reis, 5 já caíram. Onde está sentada? Está sentada a mulher. Sobre quais? Sobre os quais a mulher, com as 7 cabeças, 7 montanhas, sobre os quais está sentada a mulher. Então, qual é a cidade, a grande cidade, onde estava o grande império, naquele tempo, que estava assentado sobre 7 colinas, 7 cabeças? Adivinha quem era? Se chamando quem? Quem? Roma. Eita, e onde está o Vaticano? Em Roma. Eu te pergunto, quando São João escreveu Apocalipse, já existia o Vaticano? Já existia o Vaticano? Estava em Roma? Não. Porque mentem. Porque não dizem a verdade? Ei, observe a má intenção dos irmãos separados. E para que você veja um pouco mais como os irmãos separados enganam as pessoas dizendo que a Igreja Católica, a esposa do Cordeiro, é a prostituta. Versículo 18. Agora o coro sai. Versículo 18, do mesmo capítulo. A mulher que viste. A mulher que vistes. Vamos ver quem é essa mulher. Vamos ver quem é. Vamos ver se diz. É a Igreja Católica. É uma religião. É uma igreja. Se diz, me calo agora. Dale. A mulher que vistes é a grande cidade. A grande cidade. Não diz a grande religião. Não. Diz a grande cidade. Meus respeitos para com os irmãos separados. Sim, meus respeitos. Que tem tanta sabedoria. Que dizem que isso não é a cidade. Você equivocou São João? Não, aqui é uma religião. Aqui é a igreja. Aqui tem que botar a Igreja Católica. Tem que tirar a grande cidade e botar a Igreja Católica. Mas aqui na Bíblia está dizendo a grande cidade. Veja, é a grande cidade. Passa agora, irmão, o capítulo 11. Versículo do 7 em diante. Para que você dê conta. A grande cidade como é? O que compara? A Roma, veja. Mas depois terem terminado igualmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Os cadáveres jazerão na rua da grande cidade. Escuta ali. Na cidade principal da grande cidade. Na cidade. A igreja não tem nenhuma grande rua onde mataram o Senhor, cravado na cruz. Muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações. O nome dessa cidade simbolicamente chama espiritualmente Sodoma e Egito. Durante os 3 dias e meio,
Pessoas de diversas nações, raças e línguas se comprometerão e verão seus cadáveres. E não deixará que os sepultes. Então observem que compara com Sodoma, a grande cidade. Com Sodoma. Porque Sodoma havia libertinagem sexual. A Roma dessa época, se não era uma Sodoma qualquer, busquem. A sua prostituição se espalhava. Busquem na história. Era chamada de Egito. Onde não era permitido. O Egito não permitia os judeus prestar culto ao Senhor. Essa grande cidade não permitia os cristãos católicos prestar culto a Deus. Celebrar o culto do Senhor, a missa. Tinha que ser no subterrâneo, nas catacumbas, escondidos, por causa da perseguição. E se esconderam. Eles atacavam os cristãos, que era o povo de Deus. Então, se lhe respeita. Nós já sabemos porque dizem que a grande prostituta é a Igreja Católica. Porque lhe falta sabedoria, por isso fala uma asneira dessas. Muito bem, meus irmãos, vocês acompanharam aqui comigo este maravilhoso vídeo, né, onde começa sobre a Inquisição Protestante. E aqui ele dando uma palhinha sobre destruindo essa argumentação falsa do protestantismo de chamar a Igreja Católica de grande prostituta. Tá aí. Não esqueça aquele like, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser.